Fala pessoal, muito boa noite. Quem está falando é o Marcelo, um vídeo curto para vocês aqui. Começando a semana, depois de uma vitória no Clássico, mandamos muito bem ontem, quer dizer, mais ou menos, né? Conectei bastante, né? Eu vi bastante gente no Instagram me xingando lá e eu fingi que não vi, tive que desativar alguns comentários aí. Mas beleza, segue o jogo, cada um tem a sua opinião, mas eu creio muito que todo mundo quer o São Paulo melhor, não importa a forma que seja. Todo mundo só quer um São Paulo melhor, não é? Então, beleza, vamos começar a semana trazendo notícias tricolores para vocês aí. Antes de falar um pouquinho sobre, mais um pouco sobre o pós de ontem e tudo o que aconteceu, queria falar com vocês aqui algumas coisas sobre já projetando 2025, né? A gente tem um mercadão na bola aí que vai começar, o São Paulo vai ter que remontar aí, acho que alguns jogadores devem acabar saindo, né? A gente tem que ir atrás de jogadores, promover alguns meninos da base também, dar mais chances aí, por exemplo, para o William Gomes. Mas o São Paulo tem um problema muito grande, que assim são contratações de 2 anos atrás, por aí, que não deram certo e que são jogadores do clube aí, né? Então eu vou citar para vocês aqui um exemplo. Sem espaço no clube, o São Paulo tem dois gringos, né? Isso é só para começar. Dois gringos encostados aí. O São Paulo tem dois casos muito curiosos dentro desse elenco aí, né? O Orejuela e o volante Gedson Mendes, que treinam em separado no clube. Ambos não são aproveitados pelo técnico Zubeldia, já que não agradaram a comissão técnica, mas também não acertaram com nenhum clube para poder seguir a carreira, portanto, seguem no São Paulo. É uma brincadeira um negócio desse, né? Por exemplo, o volante Jackson Mendes ele foi emprestado para o Elche da Espanha em janeiro. Ele ficou até o meio do ano, atuou com o técnico BKSS, que curiosamente foi treinar a seleção do Equador e convocou o Mendes na última data FIFA. O Mendes tem 27 anos e tem um contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. E foi sondado por diversos clubes equatorianos e europeus, mas não deixou o clube nessa janela. E aí, por um outro lado, nós temos o Orejuela, vivia uma boa fase no Independente Medellín, no futebol colombiano, estava titular e nas quartas de finais da Copa Sul-Americana, né? Só que o empréstimo encerrou e não permaneceu no time, mesmo com o clube sinalizando uma possível compra, né, do Orejuela. Com isso, o Orejuela retornou ao São Paulo. Ele tem um contrato mais curto que o Mendes, né? Tem um contrato até o dia 31/3/2025. Não tem espaço com o Zubeldia e o futuro é bem definido. O Orejuela tem 29 anos. Lembrando a vocês também que quando eles foram contratados, foram a peso de ouro, tá? O lateral veio para poder resolver o lado direito de São Paulo com investimento alto. Já o Mendes, ele veio de uma Copa do Mundo, destaque, chegou do futebol dos Estados Unidos, mas só que infelizmente ambos não vingaram, né? É bem complicada a situação deles e eu acho que de repente o Mendes aí, com o Luiz Gustavo meio que morrendo aí, o Mendes mereceria, né? Uma chance, né? Não sei se vocês acham isso. Eu acho que o Mendes mereceria uma chance, né? Queria saber de vocês aí, o que vocês acham aí? Vocês avaliariam o Jackson Mendes aí nessa reta final de brasileiro? Bom, só tem um brasileiro agora, né? Eu queria saber de vocês, né? Porque enquanto isso, a gente vê o Palmeiras ganhando o Sub-20, o Palmeiras ganhando tudo na base, o São Paulo não consegue investir na base, o São Paulo não consegue fazer nada em relação a isso. Cotia tá jogado às traças e a gente fica aí com jogadores que não são utilizados a peso morto praticamente aí, né? Os caras a peso morto aí. E aí complica a situação pra gente, né? Mas enfim, segue a vida. Vamos falar um pouquinho aqui para vocês do dia seguinte também, né? Algumas notícias do São Paulo para vocês aí, que o São Paulo está planejando trocar o gramado do Morumbi após série de shows. Ontem a gente jogou lá em Brasília, não foi? A gente jogou lá em Brasília. E aí o São Paulo, quer ver aqui, ó? O São Paulo vai trocar o gramado, porque o que acontece? O São Paulo fez um contrato com a Live Nation aí, tá? Esse contrato aí dá 60 milhões de reais, que é uma empresa produtora de eventos musicais. E o Bruno Mars
vai começar a tocar no Morumbi sábado. E os shows do Bruno Mars fazem parte de um acordo de 60 milhões com essa Live Nation, que é a empresa produtora de eventos musicais. Então, São Paulo... E aí depois São Paulo quer arrumar o gramado ainda. Então, possivelmente, São Paulo só volta para o Morumbi lá para novembro. Nesse meio tempo aí tem um jogo contra o Vasco. A gente ainda não sabe como que vai ficar. A gente ainda não sabe como que vai ficar, né? Mas o São Paulo não vai jogar no Morumbi, isso é fato. Aonde vai ser esse jogo contra o Vasco, eu não sei. Brasília não vai poder jogar, por uma série de questões lá que eu não sei quais são, mas seria burrice de São Paulo levar esse jogo contra o Vasco para Brasília. A torcida do Vasco é muito grande lá em Brasília. Então, tem que ficar esperto com essas coisas aí, né? Precisa ficar esperto com essas situações aí, né? Enfim, é foda, né? É complicado, é complicado. O que mais que eu tenho para vocês aqui? O gol do Arboleda ontem, o Arboleda, né, acabou entrando no ranking de artilheiros gringos de São Paulo, apesar de não fazer muitos gols, né? O gol sobre o Corinthians foi o 20º do zagueiro equatoriano, que ultrapassou os 300 jogos com a camisa do São Paulo. Né? Então, o Arboleda, nesse tempo todo, ele tem 20 gols. Ele defende o São Paulo desde 2017. Ele se igualou ao meia peruano Cueva, por se tratar de um zagueiro. Tá ótimo, né, pessoal? Acho que tá bom, né? Tá bom demais, né? Eu acho que sim, né? E a minha última análise de hoje para vocês aí, né? O título, Libertadores, o São Paulo acabou diminuindo a diferença para o líder, mas evita planos, né? Então, eu acho que assim, são 10 pontos, diminuiu a diferença, mas eu acho que ainda não dá. Eu acho que um G4 do Campeonato Brasileiro dá. Apenas isso. Então, assim, eu não posso vir aqui iludir vocês, torcedores são paulinos. Eu acho que não dá, não, tá? Vou deixar para vocês responderem essa, né? No mais, galera, estamos aqui na segundona, de boa. E amanhã eu trago mais informações para vocês. Eu estou olhando aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não tem muita coisa hoje, mas eu queria... saiu o VAR da partida lá em Brasília. Achei bem interessante. Lá o desespero dos jogadores do Corinthians. Os caras... Não teve roubo. Realmente não. Os caras estão chorando tanto ainda, mas não teve roubo, cara. Não teve. Ouçam os áudios do VAR no site do Globoesporte.com. Deixa eles chorarem à vontade, beleza? É isso, pessoal. Queria pedir para vocês, inscrevam-se no canal e faça com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Eu sou o Marcelo Santiago. Vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo para vocês também. Tem vídeo a semana inteira. Um abraço, fique com Deus.